Hoje nós vamos conversar sobre 3 acontecimentos, na verdade 4, sobre a Revolução Comunista na China de 49, a Revolução Cubana de 59, a queda do Muro de Berlim de 89 e falamos de passagem, na verdade, sobre a repressão na Praça de Tiananmen, na China, também em 89. Esses acontecimentos, com aniversários redondos agora em 2019, marcam a ascensão e a queda do comunismo no século XX e também a ascensão de novo, e se faz algum sentido pensar nisso agora. E o que isso quer dizer para o futuro? Aqui com a gente, o professor titular de História Contemporânea da USP, Oswaldo Codiola. Quem é você? Oswaldo Codiola, professor de História Contemporânea na Universidade de São Paulo há 35 anos, professor titular. Atualmente sou vice-presidente do Sindicato Nacional dos Professores Universitários pela terceira ou quarta vez, já nem lembro. E, fui exilado político da ditadura militar na Argentina, fui preso político na Argentina várias vezes e sou autor de uns 70 livros. Então, aí teve, logo depois, teve um momento, vamos dizer, comunista depois da Segunda Guerra, que foi esse da China, mesmo não ajudada não ajudada pela União Soviética, né? E depois Cuba, tá certo? Europa Oriental. Exatamente, toda a Europa Oriental e uma vontade de esquerda no mundo, né? Parecia que ia acontecer isso. E aí entrou a Guerra Fria, a história toda. Em Cuba teve lá a questão dos mísseis, tá certo? Que foi quase que o mundo explodiu, pelo menos é o que dizem, tá certo? Naquele momento. Eu ia numa escola e nos faziam rezar, em 1962, eu tinha 10 anos, e nos punham no pátio da escola para rezar para que uma guerra atômica não acontecesse. Então, éramos crianças que vivíamos sob a angústia de que o mundo pudesse acabar, certo? De que podia haver uma guerra mundial, uma guerra atômica e de que o mundo ia desaparecer. Crescer sob essas condições não é a coisa mais saudável para a cabeça de uma pessoa. Não deve ser. Então, parece que era bem real, né, a possibilidade de ter acontecido, chegaram num acordo, mas aí teve o embargo, né, econômico dos Estados Unidos, Cuba, que Fidel também dizia que não era comunista, igualzinho o Mao, tá certo? Igualzinho o Mao, não. A primeira declaração de Fidel, quando tomou o poder, de que não era comunista. É de que ele não é notável, é que ele não é comunista nem peronista, um fato notável. Ah, nem peronista, essa eu não sabia. Ele disse que não era peronista. Certo? Então, e ele tinha até sido recebido antes nos Estados Unidos, meio oficialmente, bacana e tal, com um certo charme, vamos dizer assim. Sim. E de repente virou tudo de novo. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que ela já tem a resposta, mas acho que era legal a gente discutir, ele mudou de ideia ou ele foi forçado a mudar de ideia? Ou ele estava enganando todo mundo? Olha, as duas coisas e numa relação que não diria que ainda não é clara, mas a história da Revolução Cubana, que já foi escrita várias vezes, vai ter que ser reescrita novamente, certo? O time que tomou o poder, certo? Que era um time, praticamente a palavra não está poucas errada. pessoas. Eram poucas pessoas e não eram do Partido Comunista. O Partido Comunista aderiu à Revolução Cubana. Era contra o Fidel. A guerrilha de Sierra era Maestra. Contra Fidel. E aderiu quando Fidel estava entrando em La Habana, certo? Praticamente. Então, quem tomou o poder foi o Movimento 26 de Julho, certo? E o Movimento 26 de Julho, embora proclamasse imediatamente a democratização e tudo mais, no início se propunha governar Cuba sobre a base da Constituição que tinha sido, digamos assim, anulada por Fulgêncio Batista, o ditador que tinha tomado o poder em 1952. Dígase de passagem que já tinha governado Cuba na década de 40. Já tinha sido eleito, né? Antes. Já tinha sido eleito e governou com um gabinete do qual fazia parte o Partido Comunista. Ou seja, Fulgêncio Batista chegou a governar com o Partido Comunista. Ela apoiado pelo... Quando Fulgêncio Batista, aliado aos Estados Unidos e à União Soviética também, o Partido Comunista se aliou ao Fulgêncio Batista lá na década de 40. Né? Um episódio que não foi único, aconteceu bastante aqui na América Latina. O que acontece? Tomam o poder o Movimento 26 de Julho e imediatamente procedem a uma série de reformas, para isso que a população tinha apoiado, a reforma agrária, etc.,
mas não tocam na propriedade privada. E declaram que vão fazer um governo democrático. Desculpa interromper, e tinha o apoio da classe média e de boa parte dos industriais, quer dizer, ele era classe média alta, né, o próprio Fidel. Sim, dentro do que pode ser uma classe média alta em Cuba. Né, que não, então, mas na situação ali, né? Sim. Não é isso? Fidel não tinha muito para perder no comunismo. A própria família de Fidel, ele foi contra seus próprios interesses. Ele não foi contra seus próprios interesses porque ele não tinha muito. Não tinha muito, ele era filho de um imigrante galego que tinha fugido da Espanha para não fazer o serviço militar. Ele não era filho de ricos. Hoje se diz era um advogado formado. Bom, classe média, né? Era uma classe média de um país que era monoprodutor de açúcar praticamente, agora também tem o níquel, tem outras produções e tudo mais. E que dentro do qual, como acontece na América Latina, certo? A Argentina era uma fábrica de vacas que tinha uma universidade enorme na cidade de Buenos Aires. Não se entendia como num país que não tinha um grande desenvolvimento industrial tivesse uma universidade que era moderna e até rica, se comparada com as universidades europeias, certo? E muitas pessoas no Brasil iam estudar na Argentina. Cuba tinha uma universidade importante, em que pese a ser um país monoprodutor e economicamente atrasado. Que tinha força essa classe média, estava alijada do poder pela ditadura, ou seja, a ditadura era um governo de corruptos e de incompetentes, certo? E uma classe média que era formada, da qual fazia parte Fidel Castro, e ele chefiou o tímido movimento 26 de julho, que rapidamente estabeleceu uma relação de autoridade sobre os trabalhadores urbanos e principalmente sobre os trabalhadores do campo. Ele os organizou, mas ao mesmo tempo não lhes deu liberdade de organização plena nem nada disso, ficou claro. Fez uma aliança, posteriormente, quando se deu a invasão de Bahia dos Cochinos, com o Partido Comunista, e aí que provocou a ruptura com os Estados Unidos. E com Ernesto Che Guevara, provocou duas rupturas. Porque o Che Guevara, que era outro, ele tinha ideias de esquerda um pouco mais desenvolvidas que Castro, porque originalmente Che Guevara vinha do movimento chamado reformista, o movimento de reforma de 1918 da Argentina. Então era uma pessoa de esquerda, dessa classe média alta de esquerda. Também, ele era um médico, né, bem formado. Ele era um médico bem formado, radicalizado a partir de uma viagem por América Latina, e que tinha muitas vezes eu conheci vários cubanos, um grande historiador que era muito amigo do Che Guevara, Manuel Moreno Fraginals, que foi nosso professor aí na USP. Conheci várias pessoas que conheceram o Che Guevara e que me comentavam, principalmente cubanos, certas características da personalidade do Che. E ele falava alto, era meio autoritário nas relações e tudo mais. Ele digo, tipicamente ele era um Guevara Lynch, que era um sobrenome ilustre na Argentina, certo? Ele tinha militares de alta patente na sua família, não era uma pessoa vinda, era, digamos, de uma classe média alta vinculada com a oligarquia argentina. Ele falava alto como falam os oligarcas argentinos, que estão habituados a se dirigir aos peões, lá longe, certo? E gritam, certo? E coisas desse tipo. E certas paixões do Che Guevara se explicam por essa origem social dele. Ele era fanático por rugby, por exemplo, um esporte da classe média alta argentina, e coisas desse tipo. Né? Então, mas ele tinha ideias e tinha uma personalidade bastante autoritária, como no sentido de se impor, certo? E Fidel Castro, claro, era idolatrado. Então, rapidamente, esse time se emancipou, ou digamos assim, estabeleceu uma relação de autoridade na base que tinha apoiado a revolução. Depois teve uma série de conflitos quando o Partido Comunista se fundiu para dar lugar ao Partido Único da Revolução, atualmente Partido Comunista Cubano, que não é o mesmo Partido Comunista da década de 40 e de 50, porque é um partido claramente hegemonizado pela família Castro, certo? Uma vez que o Che Guevara saiu também da jogada, porque ele viu que não tinha mais espaço político, foi primeiro para a África e depois na Bolívia, onde encontrou um fim trágico, certo? Agora, então, a história da Revolução Cubana é um pouco diferente. Mas é isso, mas o Fidel não queria não, ele não manifestava a ideia de fazer uma revolução comunista. Em absoluto, não manifestava isso, mas também não se declarava contrário. Era como toda essa classe média que olhavam para a experiência da União Soviética, principalmente, e também com grande interesse para a China, certo? Com simpatia. Por quê? Porque a União Soviética, para a geração de Fidel Castro, era o país que tinha derrotado o nazifascismo. Então, portanto, era um país, graças ao qual
não se vivia no mundo sob uma ditadura racista, fascista, tudo aquilo que Hitler e Mussolini tinham representado para o mundo. Então, nós aqui no Brasil... E nós tecnologicamente também estava à frente dos tinha Estados todo um Unidos. desenvolvimento econômico, estava ganhando a corrida espacial, por um lado... E não se sabia não sabia não, ou não sei direito, não se sabia tão bem todas as atrocidades do Stalin, não? Se sabiam, sim. E por que se ignorava? Bastante... Se ignoravam por um interesse, porque, digamos assim, muitas pessoas, inclusive cultas, sabiam muito bem o que tinha acontecido, porque tinha sido amplamente denunciado. E justificava. Faziam vista grossa, porque não convinha. É a famosa frase que se falava, e você encontra em vários filmes, certo? É não fornecer munições ao inimigo. Ou seja, você não pode criticar a União Soviética, mesmo que a União Soviética tenha feito todas essas coisas, certo? André Malraux foi talvez o mais ilustre intérprete, ele apoiava Trotsky, que denunciava durante um longo período. André Malraux chegou a coisas incríveis. Ele tentou resgatar Trotsky da sua prisão em 1927 com um avião, certo? Ou seja, ele era uma pessoa que estava disposto a combater, agir contra essa ditadura stalinista, certo? E, no entanto, posteriormente, passou a ser um torcedor da ditadura stalinista. Por quê? Exatamente porque provavelmente foi ele, não me lembro, que cunhou a frase: não é bom fornecer munições ao inimigo, certo? Não podemos, temos que fazer vista grossa. É o preço a se pagar pelo comunismo. Ninguém disse que ia ser um mar de rosas, não se faz uma tortilha sem quebrar os ovos, então, blá, 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 então justificava. Como a época da forte repressão já tinha passado, como o relatório Khrushchev de 1956, que denunciou tudo isso, aparentava uma normalização da vida política dentro da União Soviética, embora se continuasse sob um regime de partido único e a repressão continuasse na forma dos hospitais psiquiátricos, os dissidentes eram declarados loucos e enviados para hospitais psiquiátricos, certo? Então, nesse momento, Castro era um democrata, sem grande formação, sem nenhuma formação marxista, estritamente no sentido da palavra, que olhava para a União Soviética como muitos olhavam naquela época, com simpatia, respeito pelos sucessos econômicos e muito respeito, principalmente, eu acho que em Castro isso pesava mais, como em Guevara e em nós outros, muito respeito pelo papel da União Soviética na derrota do nazifascismo. O Che Guevara, posteriormente, isso também foi um fator que provavelmente contribuiu para a sua queda em Cuba, certo? Visitou os países do leste e visitou a União Soviética. Ele viajou bastante, visitou a Argélia, ele teve toda uma... antes de desaparecer, indo para a África. E ele chegou a escrever um texto que foi resgatado agora e publicado, Escritos Econômicos do Che Guevara, que estavam inéditos e que foram resgatados por Celia Hart, uma amiga minha, que morreu, lamentavelmente, a filha de Armando Hart, que era o ministro da Cultura, um histórico ministro da Cultura da Revolução Cubana. E nesses escritos econômicos, Guevara chega a dizer: a União Soviética tem uma relação de exploração econômica em relação à Europa do Leste, certo? Ele isso explora economicamente. O que é verdade, não é o que era verdade. Era exatamente verdade, era absolutamente verdade. Então, quero dizer que eles tinham até consciência dessas situações. Claro que em Cuba não se podia falar disso. Che Guevara tentou falar e esses textos a respeito ficaram inéditos até época muito recente, certo? E ele foi afastado das grandes esferas do poder, embora se mantenha até hoje como um ídolo, mas de verdade ele decepcionou, né? Exatamente. Ele se decepcionou, ele se afastou. Isso. E do outro lado, na ida para o comunismo, temos a grande trapalhada, que dizem alguns, de John Kennedy, de tentar... que foi promover, certo? Porque até esse momento a Revolução Cubana, 1961, não se declarava comunista nem socialista, se declarava uma revolução democrática. Por que os Estados Unidos não deu a mão ali? É um pouco esquisito, não é? Por que naquele momento os Estados Unidos... Eu sei que tinha os interesses dos cassinos, aquelas coisas, mas não é possível, olhando de agora, assim, não é possível que por causa desses interesses mais bobos, assim... Estava na cara, os caras ficam ali do lado, por que os Estados Unidos não deu a mão? Por que fez a ideia de empurrar? Foi prepotência, falou, eu vou aí, eu vou te invadir, vou acabar? Com certeza,
uma coisa é certa, fizeram um cálculo político errado. Errado, né? Pensaram que as pessoas que eles estavam financiando para invadir tinham uma grande base dentro de Cuba, em primeiro lugar, e que tinham grandes chances de ganhar e de virar. E de virar o jogo. Portanto, esse cálculo se revelou perfeitamente errado. Em segundo lugar, a pressão da máfia. Que dominava Cuba, né, na verdade. E dominava em grande parte o entourage de Kennedy. Né? As biografias de Oliver Stone. Enfim, as biografias de Kennedy. Os vínculos dele com a máfia, Frank Sinatra, que era o ponte entre Kennedy e a máfia, bom, todas aquelas histórias, certo? Então, esses fatores, porque a máfia não é um fator econômico de segunda importância, tem muita importância, tem muitos negócios, etc. Então, provavelmente a máfia, claro, não faz cálculos, o problema é que a máfia não tem um Estado. Então a máfia não faz cálculos políticos estratégicos, certo? Faz cálculos imediatos. Eu quero recuperar Cuba e ponto, a qualquer preço. Os cassinos e o que acontecer não me interessa. Agora, Kennedy tinha o dever, vamos dizer assim, o dever perante a história, né? De ter um cálculo um pouco mais amplo do que simplesmente. Não só ele, mas toda... Sim, toda a equipe que estava com ele, que era uma equipe liberal, não era uma equipe de falcões, certo? Ele tinha vencido Nixon nas eleições, que era uma pessoa com uma política muito mais de mão dura, certo? E, no entanto, como costuma acontecer, os democratas, em alguns pontos de política externa, são mais duros que os republicanos, certo? Talvez porque os republicanos tinham aprendido dessa famosa eleição da Coreia. Os partidos políticos nos Estados Unidos têm sua própria história, que é bastante mais complexa do que parece. Por exemplo, no recente conflito contra o Irã, né, que continua aí presente, a verdadeira mão dura era Hillary Clinton. Hillary Clinton propunha uma política muito mais dura contra o Irã do que a dos Bush, da família Bush, que era uma família republicana, certo? Então, portanto, eu acho que houve toda uma série de jogos políticos internos que derivaram, certo, em cálculos políticos errados, que levaram a uma invasão que radicalizou, empurrou Cuba para a revolução, porque lhe bloquearam economicamente. Cuba se apoiou naturalmente na União Soviética, mas seria um erro pensar que Castro declarou imediatamente depois da tentativa de invasão de Bahia dos Porcos, certo? Que essa revolução era socialista exclusivamente pelo vínculo com a União Soviética, porque nesse momento o vínculo com a União Soviética era muito fraco. Ele o declarou por conta própria. Houve uma radicalização política e ideológica da direção cubana, foi o grande momento de Ernesto Guevara, etc., que teve sua própria dinâmica. Não podemos ter uma concepção assim conspirativa da história, onde o único que conta são os grandes poderes, Nikita Khrushchev, John Kennedy. Sim, entendi. Isso é só um joguete, né? E aqueles lá são empurrados para um lado ou para o outro, dependendo de quem lhe estendeu uma mão. Não, eles tinham sua dinâmica própria. Eles tinham feito uma revolução, não era fácil. Eles invadiram Cuba com um navio que hoje está exposto aí, uma que era lancha, nada, certo? E chegaram lá, organizaram o campesinato de uma região de Cuba. Isso lhes dava uma autoridade política e, sobretudo, uma confiança em si próprios muito forte. Então, eles se radicalizaram e proclamaram por conta própria, não por influência da União Soviética, sino pela sua própria evolução, o caráter socialista da revolução. Como um contra-ataque àquilo que recebeu, é isso? Como um contra-ataque, mas também como uma radicalização deles, como dizendo, era isto o capitalismo norte-americano, era isto. Era esse ataque, a tentativa de repor no poder a velha máfia e os velhos grandes proprietários. Então eu quero ir para lá. Não. Então eu, que já sou de esquerda, digo, vou ser de esquerda para valer, certo? Declaro que esta revolução é socialista, e aí começaram toda uma série de transformações econômicas que evidentemente melhoraram muito a situação de Cuba, certo? E não somente a melhoraram, sino que em grande parte foram semelhantes, em uma situação muito menos dramática, do que aquilo que China fez no início da década de 50, que teve que nacionalizar tudo como uma questão de sobrevivência, não tinha outra possibilidade. Para Cuba, que se associou crescentemente, chegou a integrar o Comecon, o Conselho Econômico dos Países Socialistas, ter uma indústria nacionalizada que lhe permitisse negociar o açúcar, que era praticamente o único bem negociável que tinha nesse mercado socialista,
a nacionalização do açúcar, das grandes propriedades agrárias, era praticamente também uma questão de sobrevivência. Se elas tivessem ficado em mãos privadas, bom, Cuba não teria passado por essa situação. Teria sobrevivido à invasão das Baías dos Porcos, mas teria caído, o regime castrista teria caído, teria desmoronado por questões internas. Então foi praticamente uma questão de sobrevivência do movimento 26 de julho no poder, que o Partido Comunista aproveitou, se fusionou, fez tudo aquilo que fez, mas também não... O Partido Comunista, que era oposição ao Castro, depois se juntou e no final acabou... Depois tentou colonizar internamente o Partido Único da Revolução, foi denunciado publicamente por Fidel Castro num famoso affair chamado Affair Escalante, o principal dirigente se chamava Aníbal Escalante, e foi denunciado como burocrata por Fidel Castro, certo? E destituído, né? Então, a equipe de Castro, vamos dizer assim, se fusionou com o Partido Comunista, mas estabeleceu suas condições. Da direção do Partido Comunista, vamos lhe prestar todas as honras, o dirigente histórico se chamava Carlos Rafael Rodríguez, passou a fazer parte do staff principal, mas o poder político real ficou nas mãos de Fidel, de Raúl, da família e da turma por eles cooptada, ou seja, de pessoas que eram leais mais aos Castro do que ao Partido Comunista. No meio disso, teve toda uma doutrinação ideológica, eles precisavam enquadrar ideologicamente as pessoas, então importaram manuais de marxismo-leninismo da União Soviética, que são uma coisa insuportável e tudo mais. Mas, dentro de tudo, eles permitiam, por exemplo, nos altos círculos, Armando Hart, que vinha de muito antes da Revolução, tinha todas as obras de Trotsky e a fazia circular clandestinamente, certo? Com as críticas à burocracia soviética. Agora, Leonardo Padura, um famoso romance, certo? O homem que diz que ele, quando conta como ele foi atrás da figura do assassino de Trotsky, que terminou seus dias exatamente em Cuba, certo? Depois de ter sido rejeitado inicialmente pelos Castro, que não queriam esse homem em Cuba, depois o aceitaram, certo? Ele conta, porque é uma novela meio ficcional e meio autobiográfica, histórica e autobiográfica, ele conta episódios da sua vida, e ele conta como, já na década de 60, os trabalhos de Trotsky, né, quando ele começava a ler, etc., circulavam meio que clandestinamente em Cuba, impulsionados por figuras que estavam no poder, como Armando Hart, certo? E Celia Hart, certo? Então tinha uma disputa interna também ali. Tinha uma disputa interna que era puramente ideológica. Havia um partido trotskista em Cuba que tinha sido importante, especialmente na região ferroviária de Guantánamo. Bom, essa história eu conheço bastante bem porque eu fiz a história daquilo, eu investiguei, certo? Esse Partido Comunista continuou legal durante uma boa parte do período castrista, foi objeto de uma provocação por parte do Partido Comunista. Seus dirigentes, inclusive um delegado que tinha ido da Argentina para trabalhar com eles, foram presos. E há um episódio que pouco conhecido, foram presos e condenados à morte. Porque havia fusilamentos em Cuba e houve bastantes fusilamentos, certo? Paredão. Exatamente. E, no entanto, foram libertados. O argentino foi posto num avião e conduzido para Honduras. Quem os libertou? Ernesto Che Guevara. Porque isto foi contado pela própria pessoa que foi. O libertou numa noite. Ele chegou na prisão onde ele estava, ordenou imediatamente que essa pessoa fosse libertada, a levou pessoalmente no aeroporto e embarcou para Honduras. Ele disse, não volte aqui que a situação não está boa. Por quê? Porque o Che Guevara não opinava sobre Trotsky a mesma coisa que opinavam os burocratas do Partido Comunista e sobre os trotskistas em particular. Ele não sabia muito bem o que fazer com os trotskistas, mas era totalmente contrário a fuzilá-los, isso com absoluta certeza. Então, houve toda uma série de contradições que hoje estão vindo à luz, só hoje, porque há muitos episódios dessa revolução, inclusive da sua história interna, que só hoje estão vindo à tona, certo? E que servem para explicar um pouco a situação atual de Cuba. Agora, resumindo, porque estamos falando de comunismo, Cuba e China estão indo em direção de uma restauração do capitalismo, atualmente, conduzida pelo Estado. E Cuba tem a ilusão de ser uma espécie de China do Caribe, de China tropical, certo? De restaurar uma economia de mercado conduzida pelo Partido Comunista.